Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu estou feliz por esta oportunidade de estarmos mais uma vez nessa casa para junto adorarmos ao Senhor, engrandecermos o nome dEle, sermos gratos a Ele, não é verdade? Coisa boa estarmos reunidos na presença de um Deus que é. Independente de qualquer coisa que você precisa hoje, Ele é. Deus da sua vida, Deus da nossa vida, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos sustentado. E aqui em 2018, foi aqui que eu comecei a conhecer a gente fala família Quinta Igreja, que a gente começou a frequentar e comecei a aprender um pouquinho aqui com os irmãos. E sou grata a Deus por essa oportunidade. E o tema é rompendo os limites, O que é romper limites? Já foi falado aqui nessa noite. É ultrapassar obstáculos, é vencer barreiras, é superar desafios, é quebrar paradigmas, é quebrar bloqueios que muitas vezes eu e você temos porque nós somos imperfeitos. Não é verdade? Nós somos imperfeitos, temos as nossas fraquezas, tem muitas coisas que precisam ser quebradas para nós avançarmos em Deus. E eu quero te dizer que por trás dos seus limites estão as suas maiores conquistas. Você acredita nisso? Por trás dos seus limites está a sua maior conquista. Os seus limites é um convite para o sobrenatural de Deus na sua vida. Você entende isso? Que quando você rompe esse limite aí, o Senhor faz acontecer o sobrenatural de Deus, dele na sua vida. Limite não é o que impede da gente chegar em algum lugar. É apenas a linha que nos separa da próxima etapa. Então o limite está aqui, eu tenho que ultrapassar ele, para mim vencer, prosseguir, em nome de Jesus. Aleluia. E nesta noite eu quero ler em Josué, capítulo 1. Sou baixinha, o púlpito. Nós vamos ler alguns versículos, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Quando essa história que a gente conhece, mas eu tenho certeza que como Deus tem tratado comigo a respeito desse tema, Ele vai continuar falando conosco neste lugar. E aqui o irmão estava falando sobre a noite do propósito, esse tema aqui. E eu até escrevi aqui um pouquinho aqui, que quando você se esforça para o propósito de Deus se cumprir na sua vida, Ele concede o desejo do teu coração. Porque quando nós buscamos em Deus viver o propósito dEle, automaticamente nós já vivemos Ele. E os nossos sonhos, não é os nossos sonhos, é o dEle. Então Ele faz acontecer os sonhos deles em nós, os sonhos dEle em nós. E é o desejo que nós temos, o desejo do nosso coração. Então Ele faz acontecer. Então vamos ler aí a palavra do Senhor, alguns versículos, no capítulo 1, que nos diz assim: E aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés.
Vamos para o versículo já 5. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Você já pegou aí essa promessa, essa palavra que Deus disse a Josué, mas Ele está falando para nós hoje. Segura aí o que o Senhor tem falado com você nesta noite. E eu quero te dizer que para mim estar aqui também é romper limites. Né? Para mim é. E eu me lembro, antes de eu entrar aqui, a gente conversar um pouquinho sobre esse texto, eu me lembro que há uns 18 anos atrás, eu ouvi o Senhor falar comigo numa madrugada, eu dormindo, e eu ouvi a voz do Senhor muito clara falando comigo assim: eis que hoje te dou o dom da palavra. E foi assim muito clara a voz do Senhor. E eu acordei e falei: Senhor, mas é o Senhor mesmo? E a gente faz esses questionamentos quando Deus coloca algo para nós fazermos, e o Senhor fala que é a sua hora, como Ele diz assim com Josué, e a gente acha incapaz, e a gente acha que não vai conseguir. Não é verdade? Isso acontece com a gente. Porque naquela época eu cantava, sempre cantei desde a infância, e sempre peguei o microfone para cantar, mas eu não conseguia expressar da palavra não, sempre fui muito comunicativa, mas eu pegava o microfone e cantava, que era uma bênção, mas eu não conseguia pegar a palavra do Senhor e falar a respeito da palavra do Senhor. E quando o Senhor falou isso comigo, foi uma luta terrível, queridos. E o tempo foi assim passando, e o Senhor ministrando, e eu falei: eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. E a gente vai lendo a palavra, a gente sabe que quando Deus coloca algo no seu coração, você entende que é o chamado, aquilo que Deus tem para realizar através da sua vida, que isso é o propósito dEle. Você tem que buscar, não é verdade? E a gente vai buscar aprender um pouquinho. E o tempo foi passando, e eu tinha tanto medo, aqui foi falado de medo. E o medo nos paralisa. E eu me lembro que eu fazia campanha na igreja, a gente tinha muita campanha, né? E a gente fazia campanha na igreja, e eu falava assim, e eu sempre escrevia e pedia ao Senhor, né? Que eu queria ser livre desse medo, queria ser liberta desse medo. E eu me lembro que um dia eu escrevi uma carta bem grande, e que naquele dia, né, o presbítero falou que a gente podia escrever uma cartinha, aquela cartinha, a hora ia ser queimada. E eu escrevi. Mas naquele momento ali, olha só o que Deus disse para mim: Maria Helena, você só vai vencer esse medo quando você tiver a atitude de coragem. Você só vai romper quando você mudar aí. Não adianta você ficar escrevendo, não adianta você ficar orando: Senhor, me liberta desse medo, se eu não tiver coragem de falar: não, a partir de hoje, Senhor, eu vou, porque é o Senhor que vai adiante de mim.
Aleluia! E eu estou aqui porque eu tenho a certeza que quem está diante de mim é o Deus que faz. Eu, Maria Helena, não faço nada, pode ter certeza. Mas em Deus eu posso. Aleluia! Em Deus eu posso. E eu quero te dizer nesta noite que em Deus você também pode. Em Deus você vai romper. Em Deus você vai vencer. Em Deus você vai superar. Em nome de Jesus. É nele, queridos. Não é com as nossas forças, não. É nele. Mas nós temos que ter essa certeza aí, que nós precisamos viver nele. E ele faz. Assim como um dia ele falou com Josué. Mas lá atrás em Números, parece que é capítulo 27, não é? Deus já tinha falado com Moisés a respeito de Josué. Quando Moisés já estava cansado, né, e começou a conversar com o Senhor, que levantassem alguém para ficar na frente da congregação, na frente do povo, e Deus falou com Moisés, que era para ele levantar Josué, né, e orar sobre a vida de Josué, instruir Josué, e assim foi acontecendo. Josué, ele não caiu aqui de paraquedas, não. Ele não chegou aqui simplesmente porque é mais um, não. Mas teve uma preparação até chegar aqui. E quando chega nesse momento aqui que Moisés morreu e Deus fala com ele. Moisés morreu, Josué. Agora é a sua vez. Levanta. Levanta. Você entende o que Deus está falando para a gente hoje? Levanta. Agora é com você. Agora é a sua vez. Agora chegou o momento de você romper com o seu limite. Você pensa que você não consegue, você sozinho não vai conseguir não. Porque aqui o Senhor também fez uma promessa para Josué. Ele disse assim, eu vou. Ele falou que ele vai adiante de Moisés. E ele ia fazer Moisés com aquele povo entrar na terra prometida. Ele diz aqui também, olha só. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão. Todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vou-lo tenho dado. Ele fez uma promessa que ele ia levar esse povo até a terra prometida e ia passar o Jordão com esse povo. Penso eu que quando Deus disse assim, não temas, Josué, era como se Deus falasse assim, Josué, não tenha medo. Não tenha medo, tenha coragem. Mesmo que o medo venha, porque isso faz parte da nossa vida. Mas em nome de Jesus eu vou e você vai. Eu penso que teve um momento que Josué pensou com ele mesmo, né? O medo vem, o medo bateu, mas ele falou assim, Senhor, eu vou, porque eu sei que é o Senhor que está me direcionando, é no teu nome que eu vou. A promessa é sua. Aquele que fez a promessa, ele é capaz de fazer. Ele vai concluir. E o Senhor continuou dando instruções para Josué. O que Deus disse para Josué? Para ele meditar na lei, meditar na palavra dia e noite. Porque essa palavra ia direcionar o caminho dele. Essa palavra ia fazer ele prosperar. Então a vida dele dependia da palavra, dependia da lei. E assim Josué fez. Nós sabemos que Josué seguiu as regras, Josué seguiu os conselhos de Deus. E ele foi conduzindo aquele povo, direcionando o povo, instruindo o povo. E nós vamos passar lá para o capítulo 3, quando chega lá, já na passagem do Jordão. E o capítulo 3 diz assim, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem.
E ali Josué levantou de madrugada com aquele povo e ele continuou instruindo o povo. E é interessante porque o povo, né? Eles ouviram a instrução de Josué e falou: não, nós vamos seguir tudo aquilo que você tem falado, porque a gente tem certeza, estou falando as minhas palavras, tá, irmãos? Como Deus direcionou para fazer, entrar com esse propósito aqui no líder, mesma coisa lá o líder de Josué com aquele povo, né? Então Deus direciona o líder. E nós temos que fazer o quê? Nós, como servos obedientes, nós sabemos que é Deus, não é? A direção veio de Deus, então nós vamos obedecer. Por quê? Nós vamos ser abençoados, não é verdade? Através do propósito. E o povo ouviu e falou assim: não, nós vamos seguir, porque nós temos certeza que o que você está falando é Deus que está ordenando. Então nós vamos seguir, que assim como Deus foi com Moisés, Deus também é contigo. Amém? E o povo, e o Moisés e Josué continuou instruindo o povo. E no versículo 5 disse assim, Josué: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O povo aqui, ele já estava perto de atravessar o Rio Jordão. Mas Josué chamou eles e falou mais uma vez: ó, santificai. Aqui foi falado sobre a santificação. Nós sabemos que sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Nós sabemos que a santificação também é ter a paz com todos. Não é verdade? Então ele falou assim: santificai. Medita na palavra. Se conserta. Sabe algo que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração hoje? Rever algumas coisas aí. O Jordão está aqui, próximo. Mas antes, vamos rever algumas coisas. Quem sabe, eu tenho que me consertar aqui com meu irmão. Quem sabe, eu preciso pedir perdão. Quem sabe, eu preciso liberar o perdão para me romper. Aleluia. Santificai. Rever alguma coisa aí. Vamos chegar no eixo. Vamos chegar mais perto de Deus. Porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós. Aleluia. Você acredita nisso? Você crê? Vamos nos esforçar, vamos buscar mais um pouquinho a palavra. Conhecer o Senhor através da palavra. É sim, queridos. Nos esforçarmos, nós precisamos lutar contra a carne. Porque às vezes a carne não quer não. Se nós somos pelo cansaço, a gente não faz. E eu entendo que eu preciso romper também esse limite, em nome de Jesus. Eu preciso buscar mais em Deus através da sua palavra, conhecer mais o Senhor através da sua palavra, entender o direcionamento que Ele está me dando através da sua palavra. Se hoje eu oro 5 minutos, eu vou me esforçar amanhã mais um pouquinho, para mim orar 10, para mim orar 8, eu já rompi um pouquinho. E quem sabe depois da manhã eu consigo 15. É romper também, queridos. É jejuar, né? Nós estamos num propósito de oração aí, de jejum e oração. E às vezes é difícil, a gente está acostumado a jejuar um dia, né? Vou falar por mim mesmo, a gente jejua lá uma vez ou outra. E o pastor colocou aqui aí vários dias de propósito de jejum. É romper com o meu limite, sim, querido. Ficar aí uma semana de jejum, para mim de repente para você o limite é outro. Mas eu também preciso romper para me alcançar e viver aquilo que Deus tem para a minha vida, viver o propósito de Deus na minha vida. Eu preciso romper essas limitações diárias, queridos, que eu e você, nós temos.
E lá no 7 diz assim: e o Senhor disse a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E o Senhor disse aqui para Josué que a partir desse momento eu vou te tornar grande, vou te fazer conhecido, eu vou honrar teu nome. Mas você acha que Deus falou assim simplesmente porque Josué era mais um? Não, porque ele já vinha uma trajetória ali de um homem de Deus. Vamos falar que nós, um homem de Deus, temente a Deus, né, que busca o Senhor, busca viver a santidade, busca conhecer o Senhor com suas limitações, com suas dificuldades. Vamos falar de nós, mas que buscamos todos os dias reconhecer os nossos erros, nos consertarmos, nos arrependermos, nos chegarmos mais perto do Senhor. E assim o Senhor faz acontecer. Aleluia. E no 8 diz assim: tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vieres até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de ti os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus e os gigazeus e os amorreus e os jebuseus. E o 13 nos diz assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. O limite aqui, para eles chegarem até a terra prometida, era atravessar esse rio. Mas Deus tinha feito a promessa que ele podia ir, porque o Senhor ia fazer ele e aquele povo passar pelo rio Jordão. E eles não iam sofrer danos. Foi a promessa que o Senhor fez. Porém, ele precisava ter coragem, conduzir aquele povo, instruir aquele povo direitinho como Deus já tinha dado a instrução para ele. E assim ele fez. E aqui o Senhor disse para ele que olha só, que quando aqueles homens colocassem os pés, você entende aqui, olha, quando o Senhor não abriu o rio antes de colocar os pés ali, eles tiveram que colocar os pés na água. Essa foi a promessa que o Senhor fez. E quando você colocar os pés aí, eu vou abrir, eu vou acalmar. As águas, aqui fala que elas repousem, que as águas repousem as águas do Rio Jordão, como se ela acalmasse as águas. E eu entendo que esse pé aqui, na água do rio ali, é o posicionamento que a gente precisa. É a atitude que eu e você, nós precisamos para romper os limites. Porque o milagre quem faz é Deus. O impossível quem faz é Ele. Se eu pensar que eu vou conseguir romper com o meu braço, eu vou ficar frustrada. Porque não vai acontecer, vai ser mais uma frustração. Mas quando eu vou no nome do Senhor, com atitude de me levantar, de me posicionar e falar: Senhor, eu estou aqui. Eu me levanto, eu vou, porque é no teu nome que eu vou. Quem vai fazer é o Senhor, é o teu nome que vai ser glorificado. Aleluia! E assim aconteceu com esse povo. Quando eles colocaram os pés nas águas, né?
as águas se afastaram e o povo passou, o milagre aconteceu, queridos. E eu quero deixar para nós esta noite é isso. Como nós estamos em Deus, nós precisamos buscar em Deus, viver Ele, entender o que Ele pensa a nosso respeito, entendermos o propósito dEle para as nossas vidas. E é nele que nós vamos conseguir, que nós vamos alcançar, em nome de Jesus. É nele que nós vamos romper os nossos limites. É nele, com os nossos medos, a nossa ansiedade, querido, que estamos num tempo aí, que se nós deixarmos a ansiedade tomar conta da nossa vida, o medo toma conta. Então nós precisamos buscar em Deus, vivermos a Tua palavra, sermos curados, para curar outros, rompermos em nome de Jesus. E o Senhor diz para nós nessa noite: vai, porque eu sou contigo. Vai, porque eu que vou adiante de você. Quem faz sou eu. Faz a sua parte, esforça mais um pouquinho. Esforçar mais um pouquinho, porque aquilo que você não pode fazer, o que eu não posso, o Senhor faz. Aleluia. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite o poder de Deus na sua vida. Deus tem todo o poder e às vezes nós recuamos. É tempo de avançar, não é tempo de parar. Não é tempo de recuar. É tempo de prosseguir. Aleluia. É tempo, queridos, de levantar as mangas, sim, ir em busca das almas. Foi falado aqui o propósito de oração. É tempo, queridos, de levarmos esse povo a herdar a vida eterna conosco. É tempo de sairmos do nosso comodismo. É tempo de parar de só descansar. Ficamos cansados, sim, porque eu também fico. Às vezes ficamos doentes, ficamos sim. Temos aflições, temos sim. Temos lutas, temos sim. Mas nós temos um Deus que tem todo o poder. E esse Deus vai adiante de nós. Aleluia, não há por que temer, não há por que ter medo. Mesmo que o medo venha, você se levante e fale: eu vou em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Precisamos, queridos, ganhar almas para Jesus. Tem muita gente chorando, sabe? E nós ficamos no nosso cantinho. O Espírito Santo vai falando conosco. Não sei se ele fala com você, mas comigo ele fala: é agora, Maria Helena. O tempo é hoje, o tempo é já. Sai da sua zona de conforto e vai fazer. Porque aquilo que eu preciso, o Senhor vai fazer acontecer no tempo dEle. Preciso de muita coisa, como vocês também. Mas eu escolho fazer a vontade do Senhor nesse tempo. Aleluia. Viver aquilo que o Senhor tem na minha vida. Deixar Ele cumprir, sim, o propósito dEle. Mesmo que eu não entenda muitas coisas que às vezes acontecem à minha volta. Mas eu escolho viver aquilo que Deus tem para mim. Com as minhas fraquezas, com as minhas limitações. Tantos desafios que tem, que surgem diante de mim todos os dias. E eu vou te falar, sou como você,
Às vezes eu até penso, Senhor, mas é dessa forma? É assim, e o Senhor fala, é. Eu me lembro que em 2019, eu comecei a conversar com o Senhor, lá para o meio do ano, mais ou menos assim. Eu estava orando ao Senhor por algumas coisas, e eu estava fazendo meu almoço, e eu conversando com o Senhor e questionando algumas coisas. Né? Tem gente que fala que a gente não pode questionar. Eu entendo que eu não posso murmurar, mas os questionamentos de vez em quando eu faço. Não sei se eu estou errada, mas eu faço. De vez em quando eu faço umas perguntas, umas indagações ao Senhor. E eu comecei a conversar com o Senhor, fazer algumas indagações. E eu falava, Senhor, assim, 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 Senhor, mas por que dessa forma, Senhor? Por que não está acontecendo assim? Senhor, coloca desse jeito. Sabe quando a gente quer que Deus faz do nosso jeito? E eu comecei a conversar com o Senhor assim, e eu ouvi assim, Deus falando muito claro comigo. Porque eu não sei, não é todo dia não, tá, irmãos? Mas de vez em quando assim, eu ouço a voz de Deus muito claro. E o Senhor falou comigo assim na minha cozinha, só estava eu e Ele. E Ele falou comigo assim, Maria Helena, não é desse jeito. Não é desse jeito. Agora é você, levanta você. Eu queria que as coisas fossem do meu jeito, porque eu quero, você também não quer, muitas vezes. Mas tem situações que nós precisamos enfrentar e romper, queridos. De repente você está passando por alguma dificuldade aí, porque Deus quer que você se levante e pare de encostar em alguém. Porque às vezes nós ficamos acomodados, porque nós encostamos em alguém, é o nosso suporte. Eu estou aqui encostada, tá bom, tá tranquilo para mim. E às vezes Deus aperta um pouquinho, porque Ele quer que você tenha atitude de se levantar e romper aí com a sua limitação e falar, Senhor, eis-me aqui, aleluia, eu vou no Teu nome. E eu tenho certeza que Deus está cuidando de tudo. Tenho certeza também que no tempo certo Ele vai fazer acontecer o desejo do meu coração. Porque eu entendo que o desejo do meu coração é o desejo dEle. Mas tem um processo que eu preciso passar e entender que Deus está nesse processo. E nesse período, muitas limitações, sabe? Tenham sido quebradas, e eu tenho muitas que romper ainda, mas eu vou em nome de Jesus, e nessa semana Deus tem ministrado muito ao meu coração com essa palavra, desde o tema aqui, do dia que o Islã me mostrou, que o pastor passou para ele lá, rompendo os limites, eu falei, Senhor, como eu preciso, e eu estou buscando em Deus, e tem algo que eu tenho que fazer urgente. Em nome de Jesus, eu vou romper. Em nome de Jesus, você também. Porque quem vai adiante de você é o Senhor. Então esforça, sabe por quê? O esforçar é comigo e com você. O milagre Deus faz, mas eu preciso fazer a minha parte. Que Deus continue abençoando a vida de cada um, sustentando, queridos, cada um de nós. E que nós possamos continuar buscando em Deus viver o teu propósito, cumprir o teu querer, o teu chamado e rompendo os limites todos os dias. Amém?